Mais Vita. Oferecimento Academia Fit 360, New Millen Suplementos e Polar Empreendimentos. Olá, muito boa noite. Estamos chegando com o programa Mais Vita dessa quinta-feira e hoje eu chamo a sua atenção para o Abril Marrom. Você já ouviu falar sobre isso? Então, em 2016, o mês de abril ganhou um importante título. Trata-se de uma campanha chamada Abril Marrom, que tem como objetivo informar a população sobre a prevenção e o combate às diversas espécies de cegueiras e reduzir a incidência do problema na cidade de São Paulo. O marrom foi escolhido por ser a cor da íris da maioria dos brasileiros. Ela é o órgão responsável por controlar a quantidade de luz que entra nos nossos olhos. O mês é dedicado a cuidados como doenças causadoras da cegueira, como glaucoma e diabetes. Procure o posto de saúde mais próximo de sua casa e faça o seu exame de vista, hein? Previna-se. E no programa de hoje, nós iremos falar sobre assuntos muito interessantes. Se a endometriose atormenta a sua vida, aposte na atividade física. Nós vamos contar como a malhação alivia as cólicas e muito, muito mais. E afinal de contas, a suplementação é ou não necessária para os praticantes de atividade física? E as pessoas que não são atletas, podem fazer uso? Nós iremos também falar sobre o assunto. E cuidar da saúde do coração é fundamental para evitar as doenças cardiovasculares que podem agravar-se com o tempo, com o avanço da sua idade. Então, nós iremos falar sobre o assunto para te ajudar a saber como você pode evitar essas doenças. Gostou dos temas? Então envie agora mesmo as suas perguntas e sugestões para os nossos convidados pela nossa transmissão ao vivo no facebook.com/TV Mais ABC. Eu vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto para conversar logo de cara com o médico ginecologista obstetra, Dr. Elvio Flores, e a gente vai descobrir na realidade como colocar a endometriose para correr de vez. Se você sofre desse mal, calma, a gente vai te ajudar. Não saia daí, nós já voltamos. Olha, estamos aqui na obra mesmo do Essence Dom Paulo. Quem me trouxe para conhecer essa obra que já está quase pronta é o Rodrigo, ele que é diretor da Polar Empreendimentos. E vamos falar um pouquinho então dessa obra que está em ritmo acelerado. Entrega quando, Rodrigo? Março de 2019, ou seja, daqui a poucos meses o proprietário está com a chave na mão. E muito bem localizado, aqui estamos no centro de São Bernardo. É o Miolo Nobre, estamos na Dom Paulo Mariano, número 175, em frente ao IMASF, ao lado do batalhão da PM, esquina com a Imperatriz Leopoldina, próximo a Marechal Deodoro, ou seja, tudo a pé. Tudo o que você precisa e sua família também. Agora, o que você precisa de um apartamento como esse, aqui a gente tem aquela exclusividade de poucas famílias, né? É o nosso conceito, são apenas 10 famílias numa única torre, apartamentos de 2 dormitórios com suíte e terraço com churrasqueira a carvão e o terraço é gourmet, tem acesso direto à cozinha também. Plantas opção de garden, quintal privativo, além de coberturas penthouse, 3 suítes e 2 vagas. Dá para ver nas imagens que, gente, é um espetáculo à parte, então venha conhecer, inclusive traga a sua proposta. Eles estão com uma condição super diferenciada e lembrando também que o acabamento de altíssimo padrão do jeito que você merece. Então anota o endereço, venha negociar com eles. Rua Dom Paulo Mariano, 175, Centro, São Bernardo do Campo. E também tem mais informações através do site polaремpreendimentos.com.br. Essa oportunidade e muitas outras lá você encontra. Então não perca essa chance de morar no que é seu, mas morar bem com a sua família, não é? Com certeza. Venha conhecer. Estamos de volta ao vivo aqui pela TV Mais e a gente já começa o programa falando de um assunto muito, muito interessante, importante, né? Sobre algo que incomoda muito as mulheres. Para entender como a atividade física combate a endometriose, é preciso conhecer primeiro as hipóteses sobre as suas causas, não é? Uma delas leva a entender que esse é o mal da mulher moderna, já que hoje em dia elas demoram muito mais para ter filhos. Portanto, elas menstruam mais vezes. E quando esse fator se une com um outro grande vilão da era moderna, o estresse.
Xiii, aí piora, né? Então eu recebo aqui no Mais Vita o doutor Elvio Floresti, corrigindo, ginecologista e obstetra, que irá esclarecer o que é a endometriose, suas causas, sintomas e qual o melhor tratamento. Seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer receber o doutor aqui. Eu que agradeço, realmente é uma honra estar aqui, eu já vim algumas vezes aqui, é um prazer. A endometriose, você falou, problema da mulher atual. A mulher fala, doutor, eu preciso menstruar. No fundo, você não precisa menstruar, você precisa engravidar. Se a mulher engravidasse logo com 13, 14 anos, quando começasse a menstruar, se ela amamentasse bastante, tivesse 3, 4 anos amamentando, logo engravidaria outra vez, ela quase durante a vida dela não teria menstruação. Por isso, evitaria talvez sofrer com a endometriose. Quando a mulher suprime a menstruação, a gravidez, então ela não engravida e ela vai menstruar, todo mês ocorre a preparação do teu útero, você não engravida e esse útero, a camada interna, o endométrio, se desmancha. Certo. Então, quais são os fatores mesmo? No fundo, é a parte hormonal, é a menstruação. Certeza da endometriose nós não sabemos. A teoria mais aceita é a seguinte: quando você se prepara para engravidar, o teu útero cresce, o endométrio cresce, tem que sair pela ponta do útero, que é o colo do útero, é fininho. Então, o que acontece? Uma contração para expulsar. Contrai aqui, mas tem um buraco aqui, mas tem as trompas também. Aí volta. Então, aquela menstruação retrógrada sai, cai na cavidade abdominal. Teoricamente, é para morrer. As células morreriam. Não se sabe por que, em algumas mulheres, essas células persistem. Então, elas se implantam no endométrio, na tuba, no ovário. Isso causa o quê? Essas células estão vivas, todo mês elas vão inchar no período pré-menstrual, como se fosse o teu útero. Então, esse edemaciamento, esse inchaço, dá dor. É que é um processo inflamatório, certo? E isso, principalmente se for. É muito comum na cavidade reto-uterina, entre o útero e o reto, por isso que a mulher tem aquela dor, vai para o reto, para evacuar aquela dor chata lá atrás. Então, depende da localização, ela vai ter as dores. Olha, muitas mulheres sofrem, eu estava conversando com você, eu mesma já fiz até cirurgia de videolaparoscopia para tratar a endometriose, realmente é um sofrimento. E aí a gente já está recebendo um monte de perguntinhas, inclusive você que está nos acompanhando e quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, fique à vontade pelo facebook.com/tvmaisabc. Eu vou até pegar o meu celular aqui, porque na nossa rede social no Instagram, já temos uma pergunta da Aline Washington. Ela diz assim: eu sempre senti muita cólica menstrual, a ponto de vomitar. E sinto também alguns sintomas de endometriose, como dor na relação e tenho dificuldades para engravidar. Porém, já fiz exames 3 vezes para saber o diagnóstico, mas deu negativo. Qual é o melhor exame para diagnosticar endometriose? Obrigada, Aline, pela sua participação. Aline, assim, o mais importante, o quadro clínico é aquela dismenorreia, aquela dor cólica forte. Principalmente se for secundária. Aquela menina que teve sempre cólica a vida inteira, deve ser cólica primária e não endometriose. Erroneamente, muitos colegas fazem um diagnóstico de endometriose com uma menina de 15 anos. Ela tem a cólica menstrual. Lógico, muitas poderão ter a endometriose que atinge 15%, 14%, 15% das mulheres. É muito forte. O padrão ouro para endometriose, o exame ouro, é a videolaparoscopia. Com a videolaparoscopia você faz, se você olha diretamente. O grande problema, no passado nós pedimos vídeo para todo mundo. Hoje nós diminuímos muito. Por quê? É um exame agressivo, você precisa ser internada, é uma cirurgia. Então, o que nós, quando suspeitamos, nós abrimos mão da ressonância magnética
ultrassom endovaginal com preparo intestinal, que eles são mais fidedignos, que são, se não dão diagnóstico com precisão, dão bem sugestivos do que é. Então, a ressonância magnética mais ultrassom com preparo intestinal ajuda bastante. Lógico, o exame ouro, que fecha o diagnóstico definitivo, é a videolaparoscopia com biópsia do peritônio, alguma coisa assim. Certo. Agora, você disse que as meninas, quando são jovens, começam a sentir a cólica, provavelmente não é endometriose. A partir de que idade pode ser desenvolvida a endometriose? É uma boa pergunta, porque eu não sei te responder. Na realidade é o seguinte, aquela menina que tem muita cólica, você toma uma pílula e melhora, é uma cólica menstrual. Tá. Quando você suspeita mesmo, doutor, eu tomo pílula, tomo analgésico e a cólica persiste. Essa mulher, essa menina de 15, 16 anos, que mesmo com a pílula persiste a cólica, é uma forte candidata para vir a ter a endometriose. Então, na realidade, não tem. A endometriose, a mais frequente, é mesmo depois dos 30 anos. Lógico, já teve pacientes bem mais precoces, com um diagnóstico confirmado de endometriose. Eu penso, a gente pensa mais na endometriose, a mulher depois dos 30. Esse é o mais frequente. Gente, não é certeza. Tudo depende do quadro clínico, como você está. A endometriose, na realidade, o mais importante é o sintoma clínico. Doutor, eu tenho um pouco de dor, melhora com tratamento, melhora com analgésico, continua, não tem que fazer nada. Agora, se persistir, a dor é muito intensa, para a gente o mais importante é o quadro clínico, é o que você sente. Eu quero tirar a tua dor. Certo. As pessoas pensam que a maioria das mulheres com endometriose não vão engravidar. A maioria engravida. Só que a endometriose é tão frequente que mesmo essa minoria é bastante. Sim. E às vezes o problema não está na endometriose, né? Ela deve ter algum outro problema que a dificulta a engravidar, né, Sim, doutor? a endometriose é um dos fatores importantes que dá a esterilidade. Não é só isso. Se você fez um exame, uma histrossalpingografia, fez ultrassom, o útero, as trompas, os ovários são permeáveis, são fáceis, provavelmente você não terá grandes problemas para engravidar. Desde que a parte hormonal, você observe, você esteja ovulando, tem que estar ovulando. Tudo certinho. A parte do parceiro, o espermograma tem que estar perfeito. Então, é um conjunto que a esterilidade, muitas vezes, infelizmente, nós não conseguimos fazer um diagnóstico preciso. Isso que deixa a gente, sabe, apavorada, porque você quer fazer um diagnóstico. Ó, você não engravida por causa disso. E muitas vezes você faz tudo e não consegue. Não consegue, está com a saúde, está ali, mas não Isso. consegue. Como é feito, então, esse tratamento para a endometriose? Endometriose. Entenda o que é endometriose. Endométrio é a camada interna do útero, aquela camada interna que todo mês é estimulada pelo estrógeno, que é um hormônio produzido pelo ovário. Esse estrógeno produzido pelo ovário faz aquela camada interna se proliferar, cresce essa camada. Então, o que eu faço? E não falei, endometriose são células dessa camada fora do útero. Tá. Como eu faço para tratar? Eu inibo a produção hormonal. Uma pílula, por exemplo, vai agir no ovário, inibindo a produção hormonal, vai melhorando o sintoma da endometriose. Lógico, nós temos tratamentos mais eficazes do que a pílula. Temos os injetáveis, que faz uma menopausa artificial, eu bloqueio totalmente a produção hormonal do ovário. Eu faço uma menopausa artificial, melhora bastante. Tem um remédio chamado Dienogest, hoje em dia tem vários nomes comerciais, que é uma progesterona de alta potência que inibe o ovário. Dá um bom resultado. Outra coisa, nem para todo mundo. Tudo que eu estou falando... Vai também do organismo de cada um, né, Uma doutor? coisa é a maioria, outra coisa são todos. Então, nós estamos falando isso. Quer melhorar a endometriose para todas as mulheres? Eu opero, tiro o ovário. Se eu tirar o ovário,
todas as mulheres acabarão com a endometriose. Só que você precisa do ovário. O ovário é fundamental. Ninguém vai retirar um ovário de uma mulher porque ela precisa dos hormônios ovarianos. Então, nós sabemos como tirar. Tira o ovário, que produz os hormônios. Mas E isso aí? nós Mas não... vai afetar outras coisas, Lógico, né, doutor? provocar uma menopausa artificial numa mulher de 30 anos, nem em sonho. Nossa, coitada. Ó, a gente tem perguntinha da Valquíria de Florianópolis. Obrigada, Valquíria, pela participação. Ela diz o seguinte: a endometriose tem algo a ver com a idade ou a genética? A idade nós já comentamos, né? Não Isso. tem como a gente saber. Com a idade, sim, quanto mais tempo a mulher vai menstruando, mais chance ela vai ter endometriose. Hoje em dia, como você disse, a mulher vai tentando engravidar mais tardiamente, vai menstruando mais vezes. Por isso que eu falo para a mulher: doutor, eu não quero engravidar tão cedo. Se você tomar a pílula, eu prefiro que você tome a pílula bastante tempo, porque vou inibir teus ovários, vai ter menos ação do estrógeno sobre o teu corpo. Então, agora, se você puder engravidar mais precoce, sim. Quanto à genética, há um estudo, não é nada comprovado ainda. Nós sabemos que tem incidências familiares, sim. A irmã teve, a mãe teve, isso aqui, mas não é nada comprovado. A endometriose causa sequelas também após o período fértil? Sim. Na realidade, o sintoma da endometriose é após o período fértil. A mulher ovula, Tá. depois da ovulação é a segunda fase, a fase progestacional. É nessa fase que os sintomas serão exuberantes. A progesterona, o útero já foi preparado pelo estrógeno, depois vem a progesterona. Quando tudo fica mais entumecido, então a dor, o sintoma da endometriose é pré-menstrual. Qual é a característica? A mulher menstrua, alivia. Então, Sim. a característica da endometriose é: menstruou 1 ou 2 dias, nossa, não tem mais nada. Parece outra pessoa. Eu falei isso para você agora. Eu sei, é daí. Sinto que eu voltei para a vida. Voltou porque pré-menstrual fica tudo. A mulher pré-menstrual ela fica mais inchada, retém líquido, aumenta 2 quilos de peso. Ela já não gosta. Mama fica inchada. E com dor aqui, ela quer matar um. É verdade. Agora, outra questão que eu vejo também as pessoas perguntarem bastante. Depois que faz a cirurgia de videolaparoscopia para tratar a endometriose, é normal continuar sentindo dor? O grande problema é o que vai ser feito na cirurgia. Certo. Gente, a gente faz uma cirurgia, faz a vídeo, olha lá. Muitas vezes, a mulher tem muitas dores e você quase não acha nada na vídeo. Você vê um ponto ali no peritônio, que você cauteriza, e é muito comum o cara fazer um laudo da vídeo, eu falo assim, não justifica as tuas dores. O que acontece, não esqueça que a vídeo, eu olho externamente, se você tiver uma endometriose entre o ligamento, o útero sacro, dentro do ligamento, eu não vou ver. Se tiver adenomiose, que é a endometriose na parede do útero, eu olho por fora o útero, eu não vejo adenomiose. Por isso que a vídeo é bom, é o melhor exame que nós temos, mas, às vezes, vê um laudo que não é compatível com a dor que a mulher tem. Então, aí tem que procurar saber o que está causando, que não é endometriose, dá no caso. Muitas vezes é até endometriose, só que você não foi visto na vídeo. Entendi. Existem situações que a mulher tem muita dor na relação sexual, que na vídeo que o cara faz, ele corta um ligamento chamado ligamento útero-sacro, que é o ligamento que faz a flexibilidade quando a mulher tem relação. Isso alivia bastante a dor. É um tratamento, ou seja, você olhou lá, não tem nada. Então ele faz esse corte. Isso depende do médico que vai fazer, não é uma indicação nossa. Sim. É sim do São laparoscopia. possibilidades, São né, doutor? possibilidades. Tá certo. Temos mais uma perguntinha. A Juliana de Sapopemba, obrigada pela participação. Ela pergunta assim: por que dizem que a endometriose é a doença da mulher moderna? A endometriose sempre existiu. Por que da mulher moderna? Porque a mulher antiga engravidava. A mulher casava 15, 16 anos já engravidava. Engravidando não dá tempo de ter endometriose. Sim, porque
é um período menor que a mulher menstrua, né? Tem o período Então, menstrual. Você vê a mulher hoje em dia que tem filhos precoces, ela quase não vai ter endometriose. Ela pode ter menstruação intensa, isso aqui, outra coisa, mas não a endometriose. A endometriose quanto mais você posterga, mais você atrasa a fertilidade, a fecundação, a gravidez, você tem maior chance de ter endometriose. Principalmente, volto a falar, aquela menina que sempre teve cólicas fortes, que não melhora com nada, com isso aqui, essa vai ser a forte candidata para ter a endometriose no futuro. Tá certo. Temos outra pergunta, uma pergunta bem interessante. A Camila de Ferrazópolis, obrigada Camila pela participação. Ela pergunta se a endometriose causa câncer. Não. Não causa. Pode ficar tranquila. Câncer e endometriose são coisas bem diferentes. Dói, judia aqui, te incomoda aqui, mas não tem nada a ver com câncer. Não aumenta nem diminui a chance. Endometriose para quando? Na menopausa. Doutor, e por que, assim, várias mulheres fazem várias vezes a videolaparoscopia para tratar a endometriose? Tem casos que eu vi ali pesquisando, 30 vezes a mulher. Ah, você faz umas perguntas que eu não sei responder, né? Para com isso. É que eu falo, meu Deus do céu, mas faz tanta cirurgia assim. Existem os laparoscopistas. Tá. Aquele médico que tem um aparelho que faz. A mulher espirrou, infelizmente ele vai fazer a vídeo. Tá. Não estou dizendo que todas as vezes ele faz de forma equivocada. É que às vezes não há necessidade, pode ser tratado de uma outra forma. Então nós, como eu falei, no passado nós indicávamos muito a vídeo. Hoje nós fazemos um tratamento clínico, na grande maioria das vezes, e não fazemos a videolaparoscopia todas as vezes. Mas, você passa no médico que tem o aparelho, se você tem dor, ele faz o second look. Você operou semana passada, 3 meses atrás, ele opera outra vez. Então, é esse o problema de quem tem o aparelho, ele indica muito. Então, muitas vezes, de forma equivocada, desnecessária, infelizmente. Tá certo. Ó, a gente precisa encerrar, mas antes sei. a gente tem mais uma perguntinha do pessoal. Aliás, eu estou adorando a participação de vocês. Obrigada, é isso que a gente quer mesmo, que vocês tirem as suas dúvidas, porque a gente escolhe uns temas importantes como esse, porque a gente sabe que muitas pessoas têm dúvidas sobre o assunto, então fique à vontade pelas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência também do pessoal que está nos assistindo ao vivo pelo Facebook da TV Mais. Obrigada mesmo, gente. É um prazer quando o pessoal participa e manda essas perguntas para a gente. É muito gratificante. É, com certeza. E toda vez que o doutor vem aqui, é sucesso. O pessoal adora e manda mesmo as perguntas. E é isso aí. Bom, enquanto não vem a perguntinha, o pessoal está colocando lá para mim, eu vou fazer só mais uma pergunta. A endometriose tem cura? Você viu como fica? Na realidade é o seguinte. Nós temos tratamento. Falar de cura total, não. Não. Tá. O tratamento é melhorar o sintoma e aquela mulher que não vai conseguir engravidar, fazê-la engravidar. Então, o mais importante é tratar o sintoma, tirar a dor. O que mais incomoda a mulher é a dor. Sim. Aquela dor, poxa, ninguém nasceu para ficar com dor. Vamos tirar essa dor. É uma dor constante, viu? Então, você pode tomar o Dienogest de forma contínua, você pode tomar as injeções, ou seja, o intuito é tirar a dor. Cura é quando tirar teu ovário. Quando vai ser? Na menopausa, quando o ovário entrar em atrofia. Menopausa significa falência ovariana. Aí melhora. Aí melhora. Então, a cura é a falência do ovário, coisa que nós vamos esperar. Lógico, às vezes, uma mulher 46, 47, às vezes você vai ter uma cirurgia mais precoce para tirar o ovário, da dor intensa. Não vou esperar os 50 anos, 52 anos. Mas Você já teve filhos e tal, tudo já tá depende de uma série de coisas, porque nós fazemos uma reposição de baixa dosagem e não vai dar essa dor dela. Outra coisa, se a dor é muito intensa no útero, tem mulher que tem dor no útero, menstruação mais intensa. Então, você tira o útero. Tirou o útero, a mulher tem pontos fora, mas a dor é no útero. Então, uma das grandes indicações da endometriose uterina é fazer a esterectomia. Hoje em dia, como nós fazemos
a esterectomia vaginal, eu particularmente eu só faço a vaginal, que é muito simples de ser feito, eu faço pela vagina, não tem um corte, não faz nada, eu indico muito a esterectomia vaginal, já que não tem um corte algum. Sofre o pós-operatório da mesma maneira, é mais simples. Ah, é muito mais simples. A cirurgia vaginal, você tem alta no outro dia, se quiser voltar a trabalhar em uma semana, você volta a trabalhar em uma semana, você sangra pouco e tira a dor da mulher. Então, é uma coisa curativa. Ah, mas o ovário fica. Mas o que dói é você tira o útero, você corta os ligamentos. Acabou a dor da mulher. Lógico, se a mulher já tem a prole constituída, não vai ter filhos. Tem que Pronto. sem isso, tá bom? Tá bom. O problema só um assunto da esterectomia vaginal é que são poucos médicos no Brasil que fazem. Infelizmente, são poucos médicos que são capacitados para isso. Mas seria uma ótima opção. Então, doutor, para a gente encerrar, como falamos isso bastante no início do bloco, né? A Kelly de Ruge Ramos, obrigada, Kelly, pela participação. Ela quer saber, fazer atividade física melhora os sintomas? Sim. A endometriose leve, tá? Kelly, a endometriose leve, o que acontece? Quando você relaxa, você libera endorfina, você relaxa todo o seu corpo. Então, aquela endometriose leve, daqui moderada para leve, você relaxa. Então, a atividade física, no fundo, melhora tudo que você imaginar. A vida é outra. A gente fala que o corpo gosta de apanhar. O cardiologista que vai falar, vai falar isso. O coração gosta de apanhar, o nosso corpo gosta de apanhar, isso aqui. E a pelve também, quando você relaxa, isso, principalmente quando você está no período pré-menstrual, ajuda. Não é um tratamento. Mas alivia, e tudo que alivia e que te faz viver melhor, né, é bem-vindo. Já ouviu falar de, põe uma compressa morna, relaxou. Isso, Acontece, relaxa. É isso, tá bom? Tá ótimo, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer receber você. Deixa os seus contatos, por favor. Bom, o meu é o Centro Médico Floreste, onde que eu atendo. O telefone é 4992-3930. Tá aqui no vídeo. Tem um celular que é 97320-3351, que você pode marcar pelo WhatsApp, né? Tá, fica muito mais fácil, né, doutor? E também eu tenho um Facebook que eu respondo algumas perguntas, tem vários vídeos meus, é só colocar meu nome, Dr. Elvio Floreste, no Facebook, vai estar à disposição. Pronto, vale a pena assistir, obrigada mais uma vez. E você aí de casa participe, continue participando pelas redes sociais, tá bom? Mande as suas perguntas, porque daqui a pouquinho teremos mais assuntos super interessantes para você. Fique ligadinho aqui no nosso programa, no Mais Vita, porque olha, no próximo bloco iremos saber tudo sobre o uso de suplementação. Tem alguma dúvida? Então fica aí, eu vou para um rápido intervalo e eu já volto, hein? A Fit 360, nascida em 2011 e pioneira em personal trainer no ABC, desenvolveu ao longo dos anos um conceito de integração disciplinar baseado em prevenção, qualidade de vida e performance atlética. Todos eles numa sinergia para cuidar de forma mais humana, ética e responsável de atletas, crianças, adultos e terceira idade através de treinos estudados e planejados que suprem os objetivos e necessidades específicas de cada um de nossos clientes. Contamos também com uma moderna instalação. Os equipamentos são de última geração, proporcionam performance e segurança aos praticantes, seja no alto rendimento, manutenção e preservação da saúde, prevenção de lesões ou até mesmo na reabilitação, já que contamos com uma clínica de fisioterapia. Visite a Fit 360. Olha, que lugar tranquilo! Eu estou aqui no Parque Imperial com o Rodrigo Lourenço, ele que é diretor da Polar Empreendimentos, e nós iremos mostrar para você com exclusividade um apartamento incrível para você ter privacidade com a sua família. Porque eu falo de privacidade, são somente 6 famílias morando junto com você, tá bom? É um prédio que ele tem só 3 andares, porém já com um elevador, com aquela infraestrutura que você precisa. Agora um bairro também super tranquilo, porém
em volta tem tudo que você precisa para viver bem com a sua família, não é, Rodrigo? É verdade, estamos no miolo do Nova Petrópolis, um bairro tradicional de São Bernardo do Campo, muito próximo ao centro. Aqui a pé você tem a padaria Bela Petrópolis, que contém um hall de serviços interessante. Estamos em paralelo à Avenida Wallace Simonsen e essa é a Avenida Ayrton Gomes de Miranda. Estamos na Ruth Pinto de Camargo, número 113, Lívia. E nós fazemos questão de mostrar para vocês que nos acompanham duas coberturas que estão com uma condição ótima, mas a gente não vai falar aqui de fora não, a gente vai entrar para mostrar tudo para vocês. Vamos lá. Olha, é realmente fantástica essa opção de cobertura. Quantos metros tem essa daqui, Rodrigo? Essa é a maior, é a cobertura 31, tem 194 metros, sendo 4 suítes, com 3 vagas de garagem. Gente, é sensacional. Agora, um grande diferencial que a gente vê aqui é o acabamento de altíssimo padrão, né? A gente entrega a cobertura com todos os pisos, sendo o living com porcelanato retificado polido e as suítes entregamos com a madeira. O que chama atenção também, como você pode ver nas imagens que vocês estão acompanhando, são os espaços, né, de toda a área aqui, inclusive da área de churrasqueira, que é maravilhosa. A gente subiu o espaço gourmet no piso superior, né, onde a família terá um espaço adequado para receber os amigos, os familiares, curtir com muita privacidade, afinal, acima de si tem apenas Deus, né? É isso mesmo. Então, olha, se você gostou, você vai adorar ainda mais as condições que eles estão oferecendo para vocês. Então, anote aí o endereço, porque é fácil chegar, muito bem localizado, como nós já falamos. Mas vamos falar mais uma vez o endereço, Rodrigo. É a rua Ruth Pinto de Camargo, número 113, miolo do Nova Petrópolis. Estamos paralela ao Wallace Simonsen e travessa com a rua Ayrton Gomes de Miranda. Aqui em São Bernardo, e tem o site também para você que quer mais informações aí, qual que é? É isso aí, polarempreendimentos.com.br. Essa cobertura pode e vai ser sua, eu tenho certeza disso. Realize o seu sonho, venha conhecer esse grande empreendimento que é Parque Imperial. Eles esperam por você, hein? Mais. E agora a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é a suplementação, né, gente? Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, o que utilizar, quem pode, quem não pode, é só para quem pratica atividade física, não é? Então eu estou recebendo aqui a doutora Luciana Graler, ela é nutricionista clínica e vai tirar um pouquinho das nossas dúvidas. Eu confesso que até minha também, viu, doutora? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite, viu? De muitas, você vai ver, vai voltar mais vezes. Com certeza. Bom, ó, logo de cara então, gente, nós trouxemos aqui alguns suplementos que são os mais falados e temidos hoje em dia ainda. Digo temidos porque tem muitas dúvidas sobre o assunto. Então a gente trouxe alguns que são os principais para falarmos de um por um, certo? Então a gente começa falando sobre o famoso Whey Protein. Né? Nós trouxemos aqui o whey tradicional, que a gente diz porque ele tem a composição ali com um pouco de carboidrato e tudo mais, e trouxemos o isolado. Para começar a falar do whey, quem pode fazer o uso de whey protein? Só quem pratica atividade física, doutora? Não. O que vai determinar quem vai utilizar o suplemento é o caso clínico. Tá. Né? Se essa pessoa tem alguma patologia que venha interferir na utilização do suplemento, a gente realmente não entra. Então, alguns casos como pacientes renais, né, renal crônico, pacientes com litíase renal, alguns casos cardiológicos, problemas de edema, acne, então a gente controla um pouquinho mais. Em geral, tanto pode ser usado por atletas como por pessoas que são praticantes de atividade física. Sim. Não precisa ficar todos os dias na academia para fazer o uso de whey protein, na verdade, não, hoje né? A gente, dá para... Assim, a gente utiliza também em casos de emagrecimento, né? Mas, em geral, os praticantes de atividade física. A intenção do uso do whey protein é na recuperação do músculo, né? Tá.
na formação, na hipertrofia, então na síntese. Então é óbvio que na alimentação a gente também tem a quantidade necessária de proteína. É que o whey ali depois do treino é uma absorção super rápida, Exatamente. então esse resultado vem muito mais rápido. Exatamente. Não que você me corrija se eu estiver errado. Se a gente terminar ali de treinar e aí tomar só whey e ficar um tempão sem comer, também não resolve nada, né? Não, a gente tem um período de recuperação muscular, né? Então, o ideal é que faça essa reposição em torno de 30 minutos a 1 hora, pelo menos, né? Então, é onde os praticantes levam para a academia e já logo em seguida já faz o shakezinho e utiliza. E nós temos 3 tipos, né, de whey protein. Nós temos o concentrado, que ele tem em torno de 70% de proteína e 30% é composto entre carboidratos e gorduras. Tá. Né? E nós temos o isolado, que ele pode ser em torno de 95% a 100% aí de proteína. Bom, nisso a gente percebe, então, que o isolado é mais indicado para quem tem ali a intenção de eliminar peso, né? E para quem quer ganhar massa muscular, usa... Fazer a hipertrofia, é interessante utilizar o concentrado, que tem uma porcentagem de carboidrato. Bacana. Né? Olha, então, gente, a gente já entendeu que não são só os atletas que podem fazer uso de whey protein, porém, é sempre você buscar um profissional para te indicar a melhor forma de utilizar, qual o melhor horário, de acordo com o seu dia a dia, né? Quantas refeições você tem, enfim, isso é importante você procurar um profissional. Doutora, agora vamos deixar o whey um pouquinho de lado, falamos do colágeno. Muitas pessoas utilizam o colágeno, a gente sempre vê aí também, vendendo. O colágeno realmente é eficaz para a nossa saúde? O colágeno ainda é uma polêmica, né? Nós temos alguns estudos que indicam que realmente é necessário e ainda tem alguns estudos que contrariam o uso, né? Eu acredito que para a parte de pacientes que possuem artrose, a gente vê um resultado bem legal. Existem 18 tipos de colágeno, né? E quando é utilizado realmente para essa parte, eu vejo uma grande vantagem. Agora, na parte de estética, a gente ainda não... Exatamente. A gente ainda não tem uma conclusão assim de 100%. Na dúvida, desde que tenha bom senso, a gente utiliza. É porque também o colágeno ele tem ali uma quantidade de açúcar, tem que tomar cuidado com isso, né? Sim. Porque se você está fazendo dieta e tudo excessos, mais, né? Se você usar muito colágeno, ele vai acabar tendo um efeito talvez não tão esperado. A gente tem perguntinha, doutora. Ó, a Vanessa de São Caetano. Obrigada, Vanessa, por participar. Ela quer saber se para a mulher é melhor utilizar o whey de soro do leite ou da soja. Olha, a soja é uma fonte de isoflavona, né? Então, a gente não pode classificar, no geral, que uma mulher deve usar um whey de origem de soja, porque a gente tem alguns casos clínicos, como o hipotiroidismo, onde a gente não indica o uso da isoflavona, né? Ela pode interferir com os hormônios, mesmo que seja sintético. Então, isso varia muito de caso para caso, né? Hoje existe o whey protein específico para mulher que contém uma porcentagem lá de isoflavona. Mas também pode ser usado o whey protein normal. Eu, na verdade, o utilizo também, porque eu faço ali um mesclo no meu dia. Um dia eu uso e tem um whey específico para mulher, inclusive com os minerais que são indicados para a saúde da mulher. Então, vale a pena você A questão é só a preocupação ali da soja, né? Que é a fonte de isoflavona. Toma cuidado, então é legal. E alguns casos de pacientes que tiveram câncer, né? Que também é restrito o uso de isoflavona. Sim, tem que tomar cuidado. Por isso eu procuro sempre profissional. Aqui no meio, o que a gente tem aqui? Esse é a glutamina? Que está virado para lá. Então a gente vai falar um pouquinho da glutamina também, muito utilizada hoje por várias pessoas. A gente fala muito em uso da glutamina para a imunidade, né? Isso. É só para isso que funciona? Não. Ela também ajuda na síntese
proteica, né? Tá. No aumento de massa muscular, nós chamamos de anabolismo, né? Que é aumento da fibra muscular. Mas o papel fundamental dela é realmente no sistema imunológico, né? Ela atua ali com os linfócitos, macrófagos. Nós utilizamos muito para pacientes com traumas grandes, como pacientes com queimaduras, pacientes com síndrome do intestino irritável. Vários Tem, benefícios, tem. né, glutamina. Eu utilizo também todos os dias, mas eu sempre pensei somente na questão da imunidade. Não, Olha que bacana. o papel principal dela é a imunidade, mesmo porque esses pacientes que têm problemas intestinais, a tendência é ter uma baixa no sistema imunológico, né? Eles acabam tendo uma redução na flora intestinal. E com ela a gente consegue melhorar a permeabilidade intestinal, ela atua com os eritrócitos. E é um dos aminoácidos mais abundantes que a gente tem. Então, 60% dele a gente tem na região muscular. Mas aí é legal usar só pra gente, uma dúvida minha. Depois do treino também? Por conta dessa recuperação que Ele ele pode ajuda? ser usado tanto de manhã, após treino, ou no horário de dormir. Ele não tem um horário específico. E a gramagem também depende de indivíduo para indivíduo, né? depende Em do torno de peso e 5, tudo mais. 10, 20 gramas, dependendo do indivíduo. Muitos wheys têm ali uma quantidade já de Sim, glutamina, sim. né? Então você toma depois do treino, se o whey já tem, Exatamente. já É tá só fazendo reajustar a quantidade em relação à marca de whey que está utilizando, né? Legal. E assim, para praticantes de atividade física que são atenuantes, né, atletas que ficam horas, né, em treinos, é interessante porque a gente tem uma quantidade e essa quantidade ela fica escassa, então é necessário essa reposição. A gente tem mais uma perguntinha, tô adorando a participação de vocês. A Renata, ela é do Baeta Neves, obrigada pela participação. Ela diz o seguinte: tenho cálculo renal, existe alguma contraindicação no uso de suplementos? Existe sim. Normalmente pacientes com cálculo renal, qualquer interferência renal nós normalmente não indicamos. Nenhum? Não, porque o cálculo renal ele é proveniente de purinas, né? Que são aminoácidos. Então Você é vai óbvio. colocar mais, Exatamente. A gente restringe principalmente as fontes de purinas, né? E é óbvio que tem uma gama enorme de aminoácidos. Então a gente pode piorar o quadro, exatamente. Não se auto-indique aí os suplementos, né? Não indico. Aqui a gente tem o BCAA também. Todo mundo pode usar BCAA? Para que ele é indicado, doutora? Pode. O BCAA ele é um aminoácido de cadeia ramificada, né? Ele atua evitando a fadiga mental, física. Ele atua também na parte de nitrogênio, então ele também é importante para a síntese proteica, né? E assim, não tem contraindicação. Depende de alguns casos, a dosagem que a gente vai utilizar, em casos de atletas ou praticantes de atividade física, exatamente. Mas em média nós usamos em torno de 6 gramas, 3 gramas 30 minutos antes, 3 gramas após a atividade física, né? Mas ele atua bastante ali na parte de evitar a fadiga, né? E na verdade o desempenho melhora, né? Porque a energia ali é preservada. Auxiliar mesmo. Então ele mexe com a parte de triptofano, serotonina, então é onde a gente evita aí a fadiga. Tá certo. Para a gente finalizar aqui então, falaremos do ômega 3. O ômega 3 é um suplemento que todos nós devemos usar, né? Desde bebê, né? Então, as gestantes já devem ter a suplementação do ômega 3, porque ele atua na formação cerebral do feto, né? Eu noto a diferença. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas se eu fico um período sem tomar, porque eu tomo todos os dias, eu sinto que minha cabeça não funciona do mesmo jeito. Ele atua na cognição, né? Nosso cérebro é formado por lipídios, então nós precisamos deles, né? E então nós já devemos utilizar isso já na gestação para que nossos filhos já venham já
com o aporte aí do ômega 3, ele tem uma função anti-inflamatória, né? E então todo mundo deve usar. Todo mundo deve usar. E na prática de atividade física é óbvio que a atividade física leva à inflamação, né? O que é a hipertrofia? Nada mais é do que uma cicatrização muscular. Então é óbvio que a gente tem uma inflamação. E ele atua lá, evitando essa inflamação Excelente. E tendo um resultado melhor, né? Fora os outros benefícios que ele traz. Agora, pacientes que utilizam medicamentos antiplaquetários, anticoagulante, aí já tem que tomar um pouquinho de cuidado. Tá? Legal, obrigada, doutora. Adorei receber você aqui para tirar essas dúvidas que são minhas também. Então, chegamos à conclusão de que suplemento alimentar não faz mal, não são todos. A gente não está falando aqui de anabolizante, estamos falando de suplementação alimentar que pode ser um benefício para a sua saúde. Quem quiser o seu contato, conversar com você um pouquinho mais sobre o assunto, enfim, quais são os seus contatos, doutora? Eu trabalho com clínicas independentes, né? Meu contato é 98579-3019. Pode ser marcado consulta através de WhatsApp. Ah, que legal, para facilitar. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-la. Em breve você estará aqui novamente. Muito obrigada. Gente, não esqueça que estamos nas redes sociais, participe, continue participando. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a saúde do seu coração. Fique aí. Olha que tranquilidade, que tal ter essa tranquilidade para morar bem com a sua família? É isso que nós queremos. Eu estou com o Rodrigo Lourenço, ele que é diretor da Polar Empreendimentos e a gente traz para você, ó, Parque Imperial. Gente, é um empreendimento fantástico, tem aquela privacidade que você busca com a sua família, porque a gente fala em somente 6 famílias no mesmo condomínio. O condomínio é super compacto, aconchegante, já com um elevador, são somente 3 andares, mas tem essa infraestrutura. Agora, por falar em infraestrutura, é um bairro super conceituado aqui de São Bernardo, que tem tudo que você precisa por perto. É muito tranquilo, mas tem padaria, não é, Rodrigo? Você tem um entorno nobre, aqui é o miolo do Nova Petrópolis, ao lado do centro, a pé, você tem uma padaria Bela Petrópolis com um mal de serviço à disposição. Estamos paralela ao Wallace Simonsen. Essa avenida que estamos gravando é a Ayrton Gomes de Miranda. O nosso endereço, Ruth Pinto de Camargo, número 113. Anota aí, porque esse será o seu novo endereço. Sabe por quê? Iremos falar de uma oportunidade única em 2 coberturas, mas a gente não vai ficar aqui fora, não. Nós vamos entrar para mostrar todos os detalhes para você. Vem com a gente, né, Rodrigo? É isso aí. É a reserva especial do incorporador. Todas as unidades tipos já foram 100% vendidas. Coloco agora à disposição de vocês as 2 coberturas, as coberturas mais desejadas de São Bernardo do Campo. Bom, Rodrigo, chegando aqui em uma das opções de cobertura, essa com quantos metros? Essa é a cobertura 32, tem 184 metros quadrados, também com 4 suítes e 3 vagas de garagem. Gente, e é incrível, acabamento de altíssimo padrão para você, já com piso porcelanato aqui, muito legal mesmo. A área gourmet também a gente destaca porque é excelente para curtir com a família. É verdade, a gente teve o cuidado de entregar ela, como podem perceber, com acabamento. O cliente vem apenas com os móveis. A área gourmet, que a Lívia mencionou, é um diferencial. No piso superior, já entrega com churrasqueira e um amplo espaço para poder receber família e amigos. Agora a gente fala também das contas, que são individuais aqui, inclusive, como é a gás, as torneiras da pia da cozinha e dos banheiros com água quente, olha que maravilha! É um diferencial e um conforto para a família. É isso mesmo, gente. Estou esperando que realize o seu sonho, anota o endereço, venha negociar porque a condição está realmente incrível. Qual que é o endereço? Rua Ruth Pinto de Camargo, número 113, no miolo do Nova Petrópolis. Vai morar muitíssimo bem, com todo o conforto que você procura, sabe por quê? Porque a Polar Empreendimentos pensa em você. Venha conhecer o Parque Imperial. A Fit 360, nascida em 2011 e pioneira em personal trainer no ABC, desenvolveu ao longo dos anos um conceito de integração disciplinar baseado em prevenção, qualidade de vida e performance atlética.
Todos eles numa sinergia para cuidar de forma mais humana, ética e responsável de atletas, crianças, adultos e terceira idade através de treinos estudados e planejados que suprem os objetivos e necessidades específicas de cada um de nossos clientes. Contamos também com uma moderna instalação. Os equipamentos são de última geração, proporcionam performance e segurança aos praticantes, seja no alto rendimento, manutenção e preservação da saúde, prevenção de lesões ou até mesmo na reabilitação, já que contamos com uma clínica de fisioterapia. Visite a FIT 360. De volta com o programa Mais Vita ao vivo aqui na TV Mais. E muitas pessoas não sabem, mas o coração é, na verdade, um músculo que pesa cerca de 400 gramas e sem ele o nosso sangue não seria capaz de circular por todo o corpo. Sim, estamos falando do coração, responsável pelo sistema circulatório e indispensável para a vida. Com uma importância tão grande, é de se esperar que o nosso coração demande cuidados especiais, não é mesmo? Praticar exercícios físicos, controlar o estresse, manter uma alimentação equilibrada e nutritiva são hábitos essenciais para manter a saúde em dia e o coração forte e saudável. Nós vamos conversar com o Roberto Douglas, ele é cardiologista e membro da SOCESP, sobre os hábitos e alimentos que fazem bem ao coração. A gente vai ajudar você a viver mais e melhor, não é, doutor? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, eu fico muito grato de estar aqui para falar de um tema tão importante e relevante como esse tema, né? Com toda a certeza desse mundo. Então vamos lá. Atualmente, quais os hábitos que prejudicam a saúde do nosso coração? Veja, quando nós falamos de coração, nós estamos tentando falar basicamente de uma doença que é o grande vilão da história, que é a doença isquêmica do coração, né? E para que isso aconteça, nós temos que uma série de fatores que nós conhecemos como fatores de risco cardiovascular, que é justamente ali que nós podemos interferir para prevenir a doença, a evolução da doença e diminuir, portanto, a instalação de doenças gravíssimas e diminuir a mortalidade cardiovascular, que, como vocês sabem muito bem, é a doença que mais mata no mundo inteiro. Sim. Portanto, vamos combater esse mal tentando prevenir. E nada melhor do que controlar esses fatores de risco cardiovascular. Portanto, cuidados na alimentação para controlar a pressão arterial, diabetes, o colesterol, um grande vilão, né? São fundamentais para ter um sucesso nesse tipo de situação. Agora fala-se muito, né? Atualmente as pessoas estão cada vez mais estressadas, com depressão. Isso prejudica a saúde do nosso coração também, doutor? Muito, muito. Hoje em dia, fora os chamados fatores de risco clássicos, que todo mundo ouve falar, pressão alta, diabetes, colesterol, sedentarismo, obesidade, hoje em dia nós temos um que é extremamente relevante, que é o chamado fator psicossocial. Certo. O fator psicossocial é incrivelmente grande agravante desse tipo de doenças, né? Aí entra alguns clássicos, depressão, né? A raiva, pessoas muito iradas, né? Que vivem num estresse, né? A solidão. Nossa, como isso faz mal pra gente, né? Muito, muito. Porque a gente não tem vontade, eu não sei, assim, eu vejo que além de a gente viver ali infeliz, as pessoas e tal, elas não têm vontade de fazer nada. Então elas não saem do lugar, não se movimentam, não se cuidam. Exatamente. Na verdade, isso cria um círculo virtuoso, né? Uma coisa levando a outra e tudo levando ao agravamento e ao surgimento desse tipo de doença, que, como eu falei, cada vez mais prevalente e mais nos acompanha no nosso meio, no dia a dia. A gente tem mais perguntinhas, eu só vou dar um recadinho. Já pergunto. Gente, eu quero falar da Clínica Emagreci. Ela é excelente, é considerada uma das maiores redes de emagrecimento e estética do Brasil e está aqui no ABC, em São Caetano do Sul. O grande diferencial do centro estético é a possibilidade de emagrecer de maneira saudável, com foco no objetivo e sem tantos sacrifícios. Com uma metodologia exclusiva, a Emagreci aposta no planejamento focado no resultado. A empresa é formada por uma equipe especializada e multifuncional e nela os clientes têm à disposição
são técnicas variadas na estética facial e corporal, como massagem modeladora, criolipólise, limpeza de pele, peeling de impacto, carboxterapia, entre outras opções. Ligue agora mesmo, os telefones são fáceis demais. 011 2376 6503 ou WhatsApp 011 990 11 30 47. E nós estamos de volta, então, continuando o nosso bate-papo aqui sobre o coração, né? Quais os alimentos que prejudicam a saúde do nosso coração? Os principais, doutor? Olha, basicamente são as gorduras, né? Tá. O sal, né? E o excesso de açúcar, né? Porque ou agrava ou predispõe ao surgimento do diabetes, né? Então, basicamente, esses três alimentos são os principais que nós temos que tomar muito cuidado durante a nossa vida. Nada em excesso, né? A gente não precisa também ser radical e eliminar isso da vida. Não. Ou não, tem que tirar. Não, o radicalismo nunca leva a nada, isso a gente já sabe, né? Então, nada melhor do que a moderação para o consumo desse tipo de alimentos, né? Nós nunca gostamos de proibir, nós gostamos apenas que o paciente entenda que tem que moderar na ingestão desse tipo de alimento. Tem que tomar muito cuidado, gente. Agora, por exemplo, uma pessoa que já tem ali alguns probleminhas de saúde, como colesterol alto, que prejudica o coração, esse tipo de doença, quais os hábitos que eles podem começar a adotar para reverter isso, doutor? Sim. Olha, tudo começa desde a infância, né? A criar-se o hábito de uma vida saudável. Nada melhor do que isso, né? Não adianta, ou melhor, adianta, porém muitas vezes o impacto desse tipo de hábito muito tardiamente na vida do indivíduo não atinge os objetivos que nós gostaríamos. Então nada melhor do que começar na infância. Alimentação saudável, né? Já ensinar o seu filho, porque assim, uma vez que a criança não conhece, claro, né, ela vai passar a conhecer o que... Lógico que aí tem a escola, os amiguinhos e tal, mas se dentro de casa você apresentar o que é saudável, talvez ela nem goste do que não é, né? Exatamente. Isso percebe-se que claramente que os pais, principalmente, né, são os que mais influenciam nesse tipo de hábito na criança. E a criança pode se tornar um vetor, um propagador dessa saúde Eu já alimentar, vi muitas crianças, né, que não gostam, por exemplo, de doce. Eu achei aquilo, nossa, mas como que uma criança não gosta de doce? Eu não gosto por causa disso, né? Sim. Agora, sim, é importante cuidar das crianças também, da saúde desde a infância, porque, inclusive, crianças hoje em dia sofrem com problemas do coração, né? Sim. É difícil, assim, acreditar nisso, mas quantas crianças que têm obesidade, têm sobrepeso, são sedentárias? Sim. Nessa faixa etária mais precoce, em criança, adolescente, o que mais, em termos de doença que agrava o sistema cardiovascular, é a hipertensão. E a hipertensão, que é a pressão alta, mais bem conhecida, né, é justamente influenciada diretamente pelo tipo de alimentação, com muita gordura, muito sal, né, e o sedentarismo, que é absolutamente o grande vilão para causar a obesidade infantil e na adolescência. E isso acaba desencadeando uma série de fatores que vão agravar e certamente o sistema cardiovascular até determinar uma doença grave. Olha só, gente, então é cuidar da mente, do corpo e fazer uma atividadezinha, nem que for uma caminhada todos os dias, né, doutor? Eu sei que é difícil às vezes a gente começar, né? Sim. Mas incentivar também aquela pessoa que vive com você, às vezes tem um hábito sedentário. Agora, o que a gente pode, assim, incluir na alimentação para ajudar, né? A gente falou do que a gente deve tirar, mas o que traz de benefício, né? Quais são os alimentos que beneficiam o nosso coração? Muitas modificações podem trazer grandes benefícios, né? E coisas simples, né? Por exemplo, você, no teu café da manhã, troque o pão simples, pãozinho francês, que todo mundo gosta, por pão integral, né? O pão integral, muita gente entorta o nariz, mas ele traz benefícios. As fibras que vem nesse pão tem algumas propriedades que acabam favorecendo a saúde cardiovascular. Claro, não adianta comer um pãozinho, tem que ser um hábito diário. Sim. Então já começa pelo pão. O leite, que é o nosso café com leite. Leite com pouca gordura, desnatado, também o pessoal entorta o nariz, né, porque é muito ruim. Semi-desnatado, já ganha bastante. Mas no começo fica ruim, depois vira um hábito, né? Vira um hábito, né? As fibras, né, os cereais matinais, não é frescura, não é coisa de modernidade, não. Isso tem grande comprovação de benefício, né?
aveia, flocos, né? Ou mesmo farelo, né? Para quem não grande consegue benefício. ficar sem determinados alimentos, que nem você citou o pão, vale a substituição, né? Sem Pega ali um dúvida. integralzinho, light, fica mais legal. Sem dúvida. Obrigada. Infelizmente está acabando, a gente precisa encerrar, mas eu quero que você deixe seus contatos, tá Claro, bom? claro. Obrigada pela sua presença Eu aqui. que agradeço. Para falar de um assunto também tão importante. Hoje o programa foi ótimo, adorei. Que bom. Deixe seus contatos então, Ó, doutor. eu vou deixar os contatos institucionais, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, da qual eu faço parte da diretoria regional, que seria o www.sbc.br, que seria da Sociedade de Cardiologia, Tá. ou perdão, tem o outro também que seria bom, que é o www.cardiol.br. Tá. E da SOCESP, que seria do Estado de São Paulo, é www.socesp.org.br. Lá o público leigo tem acesso ao seu link para público leigo, tem acesso a todas as informações que ele achar necessárias. Que ótimo, gente. Então, não fica aí acuadinho, não. Busque informação. Sem Obrigada. dúvida. Muito Adorei obrigado, te eu que receber. agradeço. Eu que agradeço. E você, ó, quero falar o seguinte, estamos no YouTube, temos a nossa fanpage no Facebook, temos o nosso Instagram, @maisvita. No nosso YouTube tem todos os programas. Se você perdeu algum, gente, vai lá, que tem todos lá, tá certo? E eu quero fazer os agradecimentos de hoje. Olha só, a Reveste é revestimento decorativo em 3D. Ele é fabricado em material plástico e pode ser instalado em qualquer ambiente, inclusive em áreas externas. E é possível pintar após instalado. O material é leve e resistente e a instalação é muito simples e rápida, além de não fazer sujeira. Ideal para quem deseja reformar ou decorar a casa e escritório de forma prática e econômica. A Reveste possui lojas revendedoras em todo o Brasil. Consulte a mais próxima de você, tá certo? Olha só que bonito que ficou aqui o nosso estúdio. Eu quero agradecer também a loja Belíssimo Conceito, que está decorando o nosso cenário aqui com esses móveis lindíssimos. É uma loja realmente incrível, com móveis de extrema qualidade, sofisticação e o mais importante, ó, aquele precinho que cabe no seu bolso. A loja está localizada na Rua Laura, número 41, no centro de Santo André. E eu quero agradecer também a loja Mary Anthony, @MaryAnthony2, que está me vestindo hoje. Obrigada, as meninas são realmente incríveis. Olha só que calça moderna, com detalhe. A loja é bárbara, tá? Tem o telefone 947077887. E eu quero agradecer muito a companhia de vocês, tá bom? E dizer que o nosso programa tem a reprise aos domingos, às 13 horas. Até quinta-feira que vem. Um grande beijo. Fique com Deus. Mais Vita. Oferecimento. Academia Fit 360. New Millen Suplementos. E Polar Empreendimentos.